Olá, eu sou a professora Wellen Senkzuk. Juntamente com a Gabriela, nossa intérprete de Libras, vamos conduzir as discussões da nossa disciplina de Sociolinguística. O tema da nossa teleaula de hoje é o escopo da Sociolinguística. Coloquei aqui para você, para facilitar e conduzir a introdução dessa disciplina, um resumo da nossa teleaula de hoje, mas já quero enfocar no percurso da nossa disciplina. Então, nós temos aqui na nossa teleaula, a nossa teleaula 1. Hoje vamos falar a respeito do objeto da sociolinguística, da relação entre língua e sociedade e o que vem a ser e quais são as consequências do preconceito linguístico. No nosso segundo encontro, falaremos a respeito da relação entre a variação linguística e a mudança. Vamos conhecer os tipos de variação e a teoria da mudança linguística. Nesses dois primeiros encontros, vamos focar os aspectos relacionados à sociolinguística e ao nosso idioma, a essa relação do português brasileiro. Porém, é um interesse dessa área da sociolinguística abordar, verificar o contato entre outras línguas. Por isso, nós vamos ver no nosso terceiro encontro, como nós conseguimos ver aqui, as línguas em contato. Como é feito para que um idioma seja tido como oficial? Vamos falar sobre a política linguística, a interferência que ocorre entre as línguas e o que vem a ser as línguas que são chamadas de pidgins e crioulos. No nosso quarto e último encontro, vamos focar a importância da variação linguística e do ensino, verificando teorias do fracasso escolar, a relação entre a gramática e o ensino e também propostas para a abordagem das variedades. Assim você conseguiu vislumbrar quais as discussões nós teremos ao longo da nossa disciplina, que irá focar essa corrente teórica que faz parte da linguística moderna. Mas antes de você conhecer o que vem a ser sociolinguística, qual é o seu objeto, seu interesse, é importante que nós voltemos um pouquinho no tempo para trazermos os precursores da linguística do século XX, as discussões sobre língua e fala, desde os estudos de Saussure, para que você consiga compreender melhor os motivos da sociolinguística fazer tais considerações. Vamos fazer esse percurso. Então, nós temos aqui um percurso linguístico do século XX. Primeiramente, o pai da linguística moderna, Saussure. Para ele, a língua era tomada em si mesmo, não precisava do indivíduo para que ela ocorresse. E ele não considerava, portanto, os fatores externos, lembrando que Saussure dedicou seus estudos aos aspectos da língua, deixando a fala totalmente de lado. Para ele, a língua é vista como uma estrutura totalmente autônoma. Nós vamos ter que Meillet já vai trazer uma relação de que a língua trata-se de um fato social dentro desse aspecto da linguística que é vista como uma ciência social. Para ele, o único elemento variável a qual se pode recorrer para dar conta da variação linguística é a mudança social. Então, nós já temos uma nova visão dentro da linguística moderna que passa a considerar a relação existente entre língua e sociedade. Bakhtin, muito conhecido nos estudos teóricos, principalmente sobre os gêneros, vai dizer que a verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato de formas linguísticas, como era postulado por Saussure. Mas a língua, ela ocorre, ela trata-se de um fenômeno social
da interação verbal. Então, nós já teremos aqui os aspectos da língua e sociedade, interação e enunciados concretos. Nós vamos ver que Jacobson, ele vai tratar da relação existente entre linguagem e o contexto social, focando seus estudos nos aspectos relacionados à comunicação. Então, o papel central dos estudos de Jacobson é a comunicação. Por isso, ele vai criticar o princípio estabelecido por Saussure da homogeneidade do código linguístico. Para Saussure, a língua ela era homogênea. Os novos teóricos já não pregam mais essa percepção, já querem alterá-la. Assim como ocorre com Benveniste, que vai trabalhar com a análise do discurso e as questões de enunciação e defende que a questão da relação entre língua e sociedade se resolve pela consideração da língua como um instrumento de análise da sociedade. E aí, nós vamos ter aqui o William Bright, que vai, num congresso em 1964, cunhar o termo sociolinguística. A partir desse congresso que nós teremos a sociolinguística sendo estabelecida nos estudos da linguagem. Então, ele vai trazer esse texto introdutório, as dimensões da sociolinguística, que tinham por objetivo demonstrar a covariação sistemática das variações linguísticas e também sociais. É importante e relevante nós realizarmos esse percurso da linguística, dessa linguística moderna do século XX, para que você relembre que Saussure considerava a língua homogênea uma estrutura, um sistema totalmente fechado. Os próximos autores, eles vão vendo que não, que a língua ela apresenta outras características, sofre determinadas influências, por isso não dá mais para classificá-la enquanto homogênea. Esse será o grande ponto da sociolinguística. Trazer todas essas discussões com o objetivo de afirmar que a linguística e a sociedade, elas estão entrelaçadas. Há uma relação entre elas. Por isso que nós vamos passar a conhecer agora o que vem a ser sociolinguística e qual é o seu objeto de estudo. Então, nós temos aqui que a sociolinguística se ocupa de questões como variação e mudança linguística, bilinguismo, como eu mencionei, do contato de mais de um idioma, o contato linguístico, a questão das línguas minoritárias, como ocorre a política e o planejamento linguístico, dentre outros fatores. Como nós já estamos focando e o próprio nome da disciplina já nos diz esse aspecto da sociolinguística, ele já foca sociolinguística, esse aspecto da linguística e o social, nós vamos verificar agora 3 pontos que são fundamentais para a corrente da sociolinguística. 3 pontos que alicerçam, que são a base dessa corrente linguística. Como hoje é a nossa primeira teleaula, nós estamos aqui com a tutora Luciana no nosso chat. Ao longo da aula, caso você tenha alguma dúvida, não compreenda determinado termo, já pode mandar no nosso chat, que nós vamos respondendo ao longo da nossa aula. Então, aqui nós vamos conhecer agora os 3 pontos fundamentais para a sociolinguística. O primeiro ponto, ele está embasado na questão da heterogeneidade. Diferente de Saussure, a sociolinguística prega que a língua trata-se de um sistema heterogêneo, porque por mais que exista uma estrutura consensual, há diferentes usos, e esses usos são perceptíveis graças à variabilidade que há na nossa língua. A ideia contrária de que a língua era um sistema homogêneo,
equivaleria a dizer que esse sistema sempre se distribui com as mesmas regras a todos os falantes. Porém, a nossa realidade social, a nossa realidade linguística nos mostra o contrário, que não há uma unidade linguística, mas sim diferentes modos de se falar, diferentes usos. Por isso, a língua enquanto um sistema possui sim diversas regras que a estruturam. Porém, um falante pode dominar diversas dessas regras, que são as variáveis da língua. Então, o primeiro princípio da sociolinguística é esse princípio da heterogeneidade. Há uma variação e essa variação é inerente a todo o sistema linguístico, a todas as línguas. Então, há uma estrutura, há um modelo que é seguido por todos os falantes, porém, ainda assim, há escolha, há usos diferentes. Tudo isso relacionado ao nosso social. Dependendo da nossa situação comunicativa, nós vamos utilizar a nossa língua de determinada maneira. Por isso que esse primeiro ponto fundamental da sociolinguística trata-se do princípio da heterogeneidade. Como nós estamos pontuando que a língua não é mais homogênea, mas sim heterogênea nessa corrente linguística, nós devemos verificar que há condicionadores que alteram, que permitem essa variabilidade linguística. E esses condicionadores são representados como o segundo ponto fundamental para a sociolinguística, que são os fatores condicionantes. Os fatores condicionantes podem ser traços do próprio sistema linguístico ou traços sociais. Vamos ver mais adiante quais são esses traços do sistema linguístico e também os aspectos sociais. Mas é importante já verificarmos que a língua é heterogênea porque há fatores que a modificam. Fatores internos à língua e também fatores externos à língua. Assim, a pesquisa sociolinguística frequentemente investiga as relações entre a linguagem e o contexto social. Nós vamos juntar linguagem e contexto social em busca dos fatores que motivam a variação. Então, eu tenho uma língua que sofre alterações, que é modificada por fatores ora internos, ora externos à língua. Então, eu tenho que verificar quais são esses fatores e de que maneira eles interferem. Como nós vamos focar sempre na língua em uso, na língua real, que acontece em uma comunidade, em meio a uma sociedade, o nosso terceiro ponto fundamental da sociolinguística será verificar as comunidades linguísticas, as comunidades de fala. Por isso, o foco do estudo sociolinguístico não é o indivíduo isolado, mas sim a língua em meio a uma comunidade de fala. Quando nós temos uma análise sociolinguística, somos questionados quais casos de variação são tomados como prestigiados e quais casos recebem um estigma dentro das comunidades linguísticas. Por que ocorre prestígio e estigma com relação à nossa língua falada? Por que há essa influência, há essa avaliação?
nós temos essa questão da avaliação, algo valorativo sobre a língua. Esse terceiro ponto é fundamental e está presente na comunidade linguística. Por isso que é tão importante analisar essa comunidade linguística e verificar dentro dessa comunidade quais são os papéis e as identidades dos falantes. Eu vivo em diversas comunidades linguísticas, assim como você. Então, eu tenho uma comunidade linguística no meu trabalho, trabalho aqui enquanto professora de língua portuguesa que ministra aulas para o curso de letras. Então, essa é uma comunidade linguística. Tenho a comunidade linguística da minha família, dos meus amigos. Então, há diferentes comunidades linguísticas e, dentro dessas comunidades, eu tenho papéis sociais diferentes. Exerço o papel social de professora de um curso de licenciatura em língua portuguesa, exerço o papel social de esposa, exerço o papel social de filha, de neta, de sobrinha, de cunhada. Em cada um desses papéis sociais, nós interagimos de maneira diferente. Nós podemos realizar um uso distinto da nossa língua, porque, de acordo com a sociolinguística, a língua, ela corre em meio à sociedade. Não tem como dissociar. Aqui eu tenho a língua, nesse outro canto eu tenho uma sociedade. Não, língua e sociedade estão a todo momento juntas. Elas estão unidas. Elas precisam uma das outras para ocorrer. Por causa dessa relação, por acreditarmos nessa junção, vamos verificar que a língua é heterogênea, há fatores que possibilitam a variação da língua e esses fatores devem ser analisados nas comunidades linguísticas, dentro desse aspecto social. Por isso que agora nós vamos falar mais sobre as comunidades de fala. Comunidade de fala, de acordo com Camacho, ao estudar qualquer comunidade linguística, constatamos de imediato que há diversidade ou variação. Isto é, toda comunidade se caracteriza pelo emprego de diferentes modos de fala. A essas diferentes maneiras de fala, a sociolinguística reserva o nome de variedades linguísticas. E o conjunto dessas variedades chama-se repertório linguístico. Então, nós temos um repertório linguístico que apresenta diversos modos de falar, falas diferentes, construções, escolhas que eu realizo a depender da minha situação comunicativa, a depender do meu grupo. Então, vamos analisar a língua. Língua em uso no seu seio, em meio à sociedade, analisando quais são os condicionadores que a modificam, que façam com que ocorra, com que seja marcada a diversidade da nossa língua. Então, após você já ter essa introdução, conhecer um pouco mais sobre a sociolinguística, nós vamos para a nossa primeira atividade de interação. Então, nós temos aqui, participando da nossa aula, após você relembrar as discussões da linguística do século XX, relembrar a sua disciplina de Introdução aos Estudos Linguísticos, quero que você reflita e me responda qual a diferença da abordagem da sociolinguística com as demais correntes do século XX. Reflita a respeito dessa questão e eu já volto com a sua contribuição.
Voltamos. Então, nós temos aqui uma contribuição de Alagoas que diz que a sociolinguística leva em consideração a fala, além da escrita, e os diversos contextos comunicativos. É bem interessante essa contribuição, aproveito para agradecer e dizer que a nossa aula ela acontece com você. Então, a todo momento, mande a sua contribuição e as suas dúvidas, para que nós possamos modificar os caminhos da nossa teleaula. Então, essa contribuição ela é bem interessante, porque ela vai trazer esse aspecto de que a sociolinguística, ela modifica a sua abordagem. Ela não traz mais a língua como um sistema, mas ela traz uma língua real, usual, que é analisada no seio de uma comunidade linguística. E aí, quando nós estamos falando, a sociolinguística analisa a língua. Sociolinguística se preocupa com a variação, vê que a língua ela é heterogênea. Nós estamos falando e estamos focando na língua falada. Sociolinguística analisa a língua em uso, essa língua oral. Na escrita, não há variação linguística. Nós vamos ter, por vezes, alguns aspectos, porém o grande predomínio da escrita ainda é a norma padrão, é a norma culta da língua. Nós vamos perceber que o que condiciona, o que modifica a nossa língua, nós estamos verificando no âmbito da fala. Quando eu estou com a minha família, eu falo diferente do que quando eu estou aqui, nesse momento, nessa situação formal, enquanto professora. Então, a minha língua ela é modificada por causa da interação social, por causa do meu grupo específico, mas essa variação, essa modificação ocorre no âmbito da fala. Sociolinguística vai dedicar os seus estudos à fala, enquanto Saussure, o estruturalismo, focava mais nos aspectos escritos, no sistema da língua, nos aspectos relacionados à língua enquanto um sistema concreto, fechado, que não possibilitava as interferências do social. Então, nós estamos verificando esses aspectos. Então, a diferença é a nova abordagem da sociolinguística. Uma abordagem diferenciada. Uma abordagem que vai contemplar os aspectos sociais da língua, todos os condicionadores que fazem com que a nossa língua seja modificada. Novamente, a nossa língua oral. Por isso que, por vezes, algumas pessoas dizem assim: não pode corrigir esse texto. De acordo com a sociolinguística, não podemos fazer correções, não podemos corrigir. Não. Trata-se de um fato errôneo, porque nós vamos verificar que na escrita nós já temos um padrão. Nós temos algo que rege a nossa escrita. Não há variação na escrita, temos aí o nosso questionamento de Alagoas novamente. Há a variação que o gênero discursivo permite. Como assim, professora? A linguagem do gênero piada é diferente da linguagem do gênero conto. Isso é uma variação na escrita. Porém, não é um ponto estudado pela sociolinguística. O exemplo mencionado e o internetês não é uma variação na escrita? Novamente, o internetês trata-se de um aspecto, de uma variação, assim como os diversos dialetos. Se nós formos transcrever as diversas variações regionais que nós temos no nosso país, vamos verificar que trata-se da variação. Quando eu digo que não há variação na escrita, é que na fala, dependendo da condição social do nosso falante, ele pode dizer as mulher. Na escrita, nós não vamos considerar as mulher.
a não ser que esteja dentro de uma piada, de uma anedota, dentro de um gênero discursivo que permita tal colocação. Mas automaticamente vamos considerar que há um erro ortográfico, já que na nossa ortografia nós devemos escrever mulher e não mulher. Novamente, isso sempre causa algumas dúvidas ou mesmo confusões, porque alguns aspectos da sociolinguística são levantados, são colocados na mídia de maneira errada. Então, a sociolinguística, acho que vale a pena nós frisarmos isso, dedica os seus estudos no âmbito da fala. Sociolinguística não estuda os textos escritos. Sociolinguística se preocupa com a fala. Analisa, descreve, verifica todas as características do nosso português brasileiro, características do português europeu, características do espanhol. Então, tudo isso no âmbito da fala. Caso ainda tenha ficado alguma dúvida ou questionamento com relação a essa abordagem da sociolinguística, mande novamente a sua dúvida que nós vamos tentar solucioná-las até o final da nossa aula de hoje. Então, vamos conhecer um pouco mais. Se nós estamos falando que a sociolinguística trabalha com os aspectos sociais, nós temos vertentes diferentes dentro da sociolinguística. Sociolinguística é um ramo da linguística, dentro dela nós temos outras ramificações, que é a chamada sociolinguística variacionista, interacional e educacional. Sociolinguística variacionista, nós temos o autor que ele é bem conhecido na sociolinguística e vamos falar daqui a pouquinho sobre ele, que é o Labov. Gompers vai trabalhar com a sociolinguística interacional. Essa sociolinguística, ela se preocupa como o indivíduo, ele reage nas situações de interação face a face dentro de uma comunidade. Então, será verificada a interação do falante, como ele interage, como ele reage a determinadas situações, sempre dentro de um contexto específico, dentro do seu ambiente social. Sociolinguística variacionista, ela vai ter como foco a variação da língua que ocorre em um meio social e ela vai tentar descrever essa variação. Então, na sociolinguística variacionista, nós vamos ter a descrição da língua, que é o que ocorre na coleta de dados dos diversos atlas linguísticos. Queremos descrever a nossa língua. Já na sociolinguística educacional, temos a autora brasileira, Bortoni Ricardo, que ela vai trazer a descrição, como um falante se comporta, todos esses aspectos para a sala de aula. Como o professor deve trabalhar em sala de aula com os aspectos dessa língua em uso, com a heterogeneidade da língua. Então, na sociolinguística educacional, vamos pegar os aspectos da sociolinguística variacionista, da interacional e levarmos elas para a sala de aula. Como nós vamos focar agora na sociolinguística variacionista, temos aqui o Labov, William Labov. Ele é o grande precursor e ele é considerado o fundador da sociolinguística variacionista. O Labov foi ele quem criou grande parte da metodologia que nós temos hoje para a análise da sociolinguística variacionista, para a descrição da língua, e ele vai dizer que as mudanças, a variação que ocorre na língua, não acontece de maneira aleatória, mas há uma sistematização, há uma lógica por trás de toda a variação. A principal ideia que ele vai defender e que ele consegue provar através dos seus estudos é que há variação na língua, primeiro ponto trazido por Labov, e que a variação ela é inerente a todas as línguas. Então, não é somente o português brasileiro que possui variação. Todas as línguas possuem uma variabilidade. Todas as línguas são línguas vivas, estão em uso em meio
a uma sociedade possuem diversos falantes, falantes com características diferenciadas ou regionais, sociais, de escolaridade, de idade, todas essas características acabam modificando, acabam trazendo especificidades para a nossa língua. E aí ele vai dizer o seguinte, vamos voltar, que não existe uma comunidade de fala homogênea, nenhum falante ouvinte ideal, como algumas teorias pregavam antes. Pelo contrário, a existência da variação e de estruturas heterogêneas nas comunidades de fala é um fato comprovado. Existe variação inerente à comunidade de fala. Por quê? Não há dois falantes que se expressem do mesmo modo, nem mesmo um falante que se expressa da mesma maneira em diferentes situações de comunicação. Por isso, a busca por julgamentos intuitivos homogêneos é falha. Existiam correntes teóricas do início do século XX que afirmavam que a língua era homogênea. A partir da década de 60, conseguimos ver que essa ideia ela é falha. E os linguistas não podem continuar a produzir teoria e dados ao mesmo tempo. Para lidar com a língua, é preciso olhar para os dados da fala do dia a dia, para essa língua em uso, essa língua que ocorre no nosso dia a dia, e relacioná-los às teorias gramaticais o mais criteriosamente possível, ajustando a teoria de modo que ela dê conta do objeto. E aí eu trouxe aqui a capa desse livro, Padrões Sociolinguísticos, que é do William Labov, e que ele vai trazer todas as descrições, todas as suas pesquisas que o levaram a afirmar que a língua é heterogênea e que a variação é inerente a todos os idiomas. Então, caso você tenha oportunidade, é bem interessante que você leia esse livro, porque ele vai trazer a metodologia da sociolinguística, quais são as principais preocupações e como analisar os dados de fala. Não é simplesmente gravar o informante e transcrever. Não. Fiz a transcrição, como analisar esses dados? Então, há toda uma metodologia desenvolvida para a análise desses dados. Como Labov, e até agora nós estamos dizendo que a língua é heterogênea e apresenta uma variação inerente, o que vem a ser a variação linguística? Então, a variação linguística diz respeito a duas ou mais formas alternativas de dizer o mesmo no mesmo contexto. Esse é o conceito trazido por Camacho. Coelho vai dizer que variação linguística não só é um fenômeno inerente às línguas naturais, mas se manifesta em qualquer nível de análises que se tome. Então, a língua apresenta uma diversidade inerente, apresenta variedades linguísticas, como nós vimos no nosso primeiro fundamento trazido pela sociolinguística, e no segundo fundamento diziam que há condicionadores que alteram essa nossa língua, essa nossa fala. Vamos conhecer esses condicionadores. Há os condicionadores que são linguísticos e os condicionadores que são sociais. Os linguísticos estão relacionados aos fatores internos à nossa língua e os fatores sociais aos fatores externos à nossa língua. Enquanto fatores linguísticos, nós podemos verificar que o que condiciona as classes de palavras, a estrutura da sílaba, por vezes há inversões, a ordem de uma sentença pode ser alterada e a diferença na pronúncia do R.
Bem interessante esse aspecto relacionado à pronúncia do R, porque você, como nós tivemos aí a contribuição do polo de Alagoas, você deve ter percebido que o meu R é diferente do usado por vocês aí. Então, essa diferença do R, ela é um fator condicionante interno à nossa língua, porque é um fator linguístico, a diferença entre os R's. O R que eu utilizo aqui é um R chamado R retroflexo. Porta, morta, torta. Você consegue perceber as diferenças nessa marcação do R. Essa diferença linguística é bem comum no nosso país e sempre quando nós estamos conversando com alguém. Primeira vez que você encontra uma pessoa, quando ela começa a conversar, logo você sabe se ela é da mesma região que você ou se ela é de um outro lugar do país. Porque essa marcação linguística, ela é evidenciada. É um condicionador que mostra a diversidade, que mostra as diferenças que nós temos. Além dos fatores linguísticos, nós temos também os fatores sociais. Vamos conhecer esses fatores. Então, nós temos o fator escolaridade. Então, dependendo da escolaridade do falante, a sua fala será diferente, dependendo da sua classe social, da sua faixa etária ou do seu sexo, aí colocado também como gênero. Mas a sociolinguística, nas suas pesquisas, quando você for ler um artigo de sociolinguística, descrevendo a língua, trazendo a sua pesquisa, você vai ver que os fatores sociais serão colocados aí apenas escolaridade, classe social, faixa etária e sexo. A corrente da sociolinguística trabalha com essa questão do masculino e feminino enquanto sexo. Nós não colocamos nos trabalhos que há uma diferença de gênero. Não, há uma diferença diassexual. Então, nós vamos trabalhar com a ideia de sexo masculino e feminino. É uma grande diferença aí da vertente da sociolinguística, essa sociolinguística variacionista que acaba levando muitos aspectos da sua metodologia para as outras vertentes. Então, conseguimos ver o que vem a ser variação e também vimos que há condicionadores que a modificam. Agora, nós vamos ver os possíveis níveis de análise linguística. Então, nós temos aqui que há os níveis fonético, fonológico, morfológico, sintático e lexical. No fonético fonológico se encaixa aí a pronúncia do R, a pronúncia do S também em algumas regiões do país. Então é essa diferença relacionada ao som, aos fonemas da nossa língua. Morfológico tem a ver com essas classes de palavras e aí nós podemos encontrar no nosso idioma xicarazinha ou xicrinha. Então, são aspectos que demarcam a variação morfológica da nossa língua. No aspecto sintático, podemos ter a moça de quem você falou ou a moça que você falou. Podemos fazer o uso do quem ou do que. É possível encontrar na fala dos brasileiros essas duas estruturas sintáticas. Com relação ao léxico, que é a mais visível, a mais conhecida e propagada quando nós vamos falar a respeito de variação linguística, que pode ser a diferença gerimum, que é o mesmo que abóbora em algumas regiões, ou macaxeira e mandioca. Tratam-se, portanto, de níveis de análise linguística lexical, a mudança do léxico, a mudança da palavra, essa escolha que eu realizo. Então, posso ter análise fonético-fonológico, morfológico, sintático e também lexical. Então, a variação inerente, nós conseguimos perceber essa heterogeneidade da língua, há fatores que modificam essa língua, por isso conseguimos
constatar a variação, e essa variação pode ser percebida tanto em aspectos linguísticos quanto sociais e a níveis de análise totalmente diferenciada. Agora, você será conduzido para a nossa segunda atividade de interação. Pense em nossos usos da língua no dia a dia. É possível dizer que as pessoas com as quais nos encontramos falam da mesma maneira? Além de responder sim ou não, tente justificar essa sua resposta. Eu já volto com a sua interação. Recebemos a contribuição do Paulo de Alagoas, que diz que não. Aqui em Alagoas, o que chamamos de carroça, em Sergipe é galinhota. Então, nós conseguimos perceber esse aspecto, a diferença lexical, bem marcado nessa sua resposta, mas nós vamos verificar que pode ser sim ou pode ser não essa nossa resposta. Vamos conhecer o porquê. Então, nós temos aqui, é possível dizer que as pessoas com as quais nos encontramos falam da mesma maneira? Sim e não. Por quê? Sim, porque o uso da língua ocorre tantas vezes no nosso cotidiano, e tantas vezes ele é efetivo. Se nós nos comunicamos, é porque compreendemos a língua usada pelos outros. Possível dizer que no nosso país todos falam da mesma forma, porque falam o português brasileiro. Então, primeiro eu defendo que, sim, as pessoas falam da mesma maneira, porque elas falam português brasileiro, que é bem diferente do português europeu. Então, posso afirmar que sim, em questões de estruturas, de diversas concordâncias que nós temos, então sim. Não, como foi pontuado pelo Álvaro, por quê? Vamos verificar ali. Então, nós temos que não, porque há pessoas com pronúncias diferentes, com sotaques distintos. Pessoas cujas palavras não conhecemos, pois podem ser palavras típicas de um grupo, de uma região do país ou de uma geração diferente. Conseguimos perceber com esse questionamento, na verdade, este questionamento ele foi realizado para que nós possamos pensar, e a sua resposta está correta, porque nós temos aqui que há uma estrutura que se mantém na nossa fala. Nós conseguimos compreender o outro, porém, há uma diversidade, principalmente lexical,
como o exemplo mencionado, que por vezes nós não conseguimos compreender o outro. Conseguimos ver, nossa, ele fala muito diferente de mim. O exemplo que foi mandado, vou até pedir, Luciana, coloca novamente aqui para nós o exemplo do Polo de Alagoas. O exemplo que foi mandado, ele demarca bem essa característica da variação lexical. O Álvaro nos mandou, e é algo bem interessante, principalmente para mim que estou aqui no norte do Paraná, né? Nós que estamos aqui no norte do Paraná, que carroça é em Alagoas, aqui também é carroça. Mas eu não sabia que em Sergipe chamava-se galinhota. Totalmente diferente. Galinhota, se você está conversando com alguém, a pessoa utiliza essa variedade lexical galinhota, nós não íamos compreender. Nós não conseguiríamos saber do que se trata o assunto. Por isso que a nossa língua, ela é tão diversa, apresenta uma variedade inerente. E isso ocorre principalmente por causa da relação que nós temos entre língua e sociedade, como nós veremos agora. Então, nós temos aqui língua e sociedade. No funcionamento da língua na sociedade, há uma parte da significação e da estrutura que se mantém. Então, nós seguimos uma estrutura muito próxima que se mantém, porém, tanto há uma influência da sociedade na língua, quanto da língua na sociedade. E aí, nós conseguimos verificar que linguagem e sociedade estão ligadas entre si de modo inquestionável. Mais do que isso, podemos afirmar que essa relação é a base da constituição do ser humano. Por ser a base, vamos nos lembrar que o objeto da sociolinguística é o estudo da língua falada, essa língua observada, descrita, analisada, focando sempre o seu contexto, a sua sociedade, as situações reais de comunicação. Como nós temos uma diversidade que deveria apenas mostrar o quão rica a nossa língua é, como nós temos diversos léxicos para representar o mesmo objeto, isso deveria ser apenas um motivo de admiração, de verificarmos que há palavras diferentes. Mas não, nós também temos um lado ruim de toda essa diversidade. Algo ruim, não que seja ruim a diversidade, mas há avaliações que são pejorativas com relação a determinados falares. E é isso que nós vamos ver agora, falando a respeito do preconceito linguístico. Preconceito linguístico designa as ideias e práticas que não encontram base científica alguma sobre a língua, mas são julgamentos que desvalorizam certos usos da nossa língua. E aí, pensando nesse preconceito linguístico, eu gostaria que você mandasse, se você já sofreu preconceito linguístico, conhece alguém que tenha sofrido preconceito linguístico, ou você nem considera que o julgamento a respeito de uma língua seja classificado como um preconceito. E aí pode mandar para nós que nós vamos trocando essa experiência ao longo da nossa aula. Então, o preconceito linguístico, ideias e práticas de preconceito linguístico, não raramente, estão ligadas a uma diferença de prestígio e poder, que busca construir para certos grupos sociais por meio da língua. Então, o preconceito linguístico ele está muito próximo do preconceito social, porque geralmente as pessoas que sofrem o preconceito linguístico são aquelas que falam a sua norma linguística mais distante da norma padrão. Norma padrão que é tida aí como a norma valorizada, a norma culta,
utilizada por diversos falantes, principalmente é taxado pelo NURC, projeto que estuda a norma urbana culta, que diz que é considerado um falante culto os falantes que possuem escolaridade de nível superior. Então, as pessoas, por vezes, que sofrem esse preconceito são as mesmas que já são discriminadas socialmente por outros fatores. Então, tem bastante relação preconceito linguístico e preconceito social. Nós temos uma obra chamada Preconceito Linguístico de Marcos Banho, em que ele vai traçar 8 mitos a respeito da língua e 8 mitos que demarcam o preconceito linguístico. Vamos conhecer esses mitos. Então, a obra de 1999, Marcos Banho, é uma obra bem interessante, curta, se você tiver a possibilidade de ler, bem interessante. Mito número 1, a língua portuguesa no Brasil apresenta uma unidade surpreendente. Por que trata-se de um mito? Porque nós não temos uma unidade surpreendente. Nós temos diversidade na nossa língua. É possível percebermos isso rapidamente. Por isso que trata-se de um mito, porque não há na língua portuguesa brasileira falada uma unidade, mas diversas normas linguísticas que demarcam características dos falantes. Mito número 2, brasileiro não sabe português. Só em Portugal se fala bem o português. Essa questão é bem valorativa, está marcada aí porque a visão de que o estrangeiro é sempre melhor. Essa ideia de que não há erro na língua estrangeira, a língua estrangeira é sempre mais bonita, melhor do que a nossa. O do outro, né, o que está de fora, costuma ser mais valorizado do que o que nós temos aqui. E isso não é verdade, porque assim como ocorre no Brasil, no português brasileiro, o português europeu também possui uma diversidade inerente, uma variação. Há diferenças nesse português, assim como ocorre no nosso. Então, não há por que ter um julgamento de valor. Essa questão do julgamento de valor que faz com que haja preconceito linguístico. Então, novamente, trata-se de um mito, porque tanto o português brasileiro quanto o português europeu possuem diversidade. Vamos conhecer o próximo mito. Mito 3, português é muito difícil. Essa colocação de que o português é muito difícil é que quando as pessoas pensam em português, elas pensam em gramática. Gramática normativa, cheia de tantas regras, tantas coisas distantes da nossa fala. E aí elas costumam dizer, português é muito difícil. Português não é muito difícil. Nós nos comunicamos com o português todos os dias. Desde criança você fala português. E se você se comunica, automaticamente a sua língua ela é clara, ela é legítima e ela atinge o seu objetivo, que é a comunicação, a interação em sociedade. Mito número 4. As pessoas sem instrução falam tudo errado. Nós temos 2 questionamentos nessa afirmação. Primeiro, um julgamento que está relacionado novamente à questão do social. Pessoas sem instrução, com pouca escolaridade, que tiveram poucas oportunidades de estudar, são taxadas como falam tudo errado. Elas não falam tudo errado. Elas falam diferente, totalmente distante da norma culta, porque elas não tiveram acesso à escolarização. Se elas não foram para a escola, não aprenderam a norma culta da língua, porque a norma culta ela é ensinada somente na escola. Quem não tem acesso à escolarização, automaticamente terá uma norma linguística distante, diferente da ensinada na escola. Mas isso não quer dizer que está errado. Essa questão de certo e errado na língua é sempre muito discutida e criticada pela sociolinguística. Porque não há está certo na língua falada, está errado na língua falada. Não, devemos olhar qual é a nossa situação comunicativa, a nossa situação social, o nosso contexto. Espera aí, esse meu contexto exige o quê? A formalidade ou a informalidade? Se ele exige a formalidade, vou adequar a minha linguagem para a formalidade, como é o que eu estou fazendo agora na aula, que é formal.
logo que eu terminar essa aula, vou sair, vou conversar aqui com os colegas. Eu não preciso mais utilizar essa formalidade da língua, porque eu estarei entre amigos. Posso utilizar uma variedade informal. Então, não há certo e errado. Há adequado e inadequado. Isso que nós devemos pensar. Novamente, quem não tem escolarização vai falar diferente da norma culta, porque somente na escola é que se ensina a norma culta da língua. Vamos voltar. Terminamos o mito 4, agora mito 5. O lugar onde melhor se fala português no Brasil é o Maranhão. Trata-se de um mito porque não podemos ter essa ideia de melhor, pior, mais bonito ou feio. Não precisa existir esse julgamento de valor com relação à língua. Há diferenças. Não há mais bonito, mais feio, melhor ou pior. E aí nós temos aqui que muito se acreditou que no Maranhão se falava melhor o português porque eles mantiveram o uso do pronome tu, o pronome tu conjugado de acordo com a norma gramatical. Tu vais, tu queres, tu falas. Muitas regiões do Brasil ainda utilizam o tu, mas a grande maioria não realiza mais a concordância de acordo com a gramática normativa. E aí se dizia que no Maranhão, por manterem essa conjugação, seria o melhor português. Por isso que trata-se de um mito. Mito número 6, o certo é falar assim, porque se escreve assim. Questão do certo e errado, já o nosso primeiro ponto para dizer que trata-se de um mito, e a questão da mesma maneira que fala, se escreve. Não, a fala é totalmente diferente da escrita. Por isso que já foi dito nessa aula que, na escrita, devemos considerar, a depender do gênero discursivo, a norma padrão da língua. Na fala, vamos pensar na nossa situação comunicativa. Em que lugar eu estou? Se eu estou em um lugar que exija formalidade, serei formal. Se eu estou em um lugar que não exige formalidade, serei informal. Na escrita, tenho que perceber qual é o gênero discursivo, porque dependendo do gênero, nós vamos ter mais formal ou menos informal. Então, é bem interessante esse aspecto, porque devemos lembrar que tanto a escrita quanto a fala podem ser formais ou informais. É muito comum as pessoas pensarem que a fala é sempre informal. Não há uma preocupação, é sempre despreocupada. Não. Há situações que eu devo monitorar mais a minha linguagem, como é o caso agora. Outras situações que não há essa necessidade, mas tanto escrita quanto fala são formais ou informais. Vamos voltar. Temos aqui que o mito 7 é preciso saber gramática para falar e escrever bem. É preciso saber gramática para conseguir escrever dentro da norma padrão. Fato, não tem como escrever dentro da norma padrão sem saber gramática. Já não é necessário falar, ter esse conhecimento gramatical para falar. Todos nós falamos antes de chegar na escola. Professor, você está dizendo que não há necessidade do conhecimento gramatical? Não estou dizendo isso. O conhecimento gramatical é importantíssimo. Para você, futuro professor de língua portuguesa, fundamental, imprescindível, não pode faltar. Conhecimento gramatical. Mas não está atrelado ao fato de saber todas as regras da gramática para se falar bem. Por quê? Na gramática, nós temos a chamada norma padrão. A norma padrão não é falada por nenhum indivíduo no Brasil. Nós falamos a norma culta, que se aproxima da padrão, mas não segue todas as regras da norma padrão. Por isso que o seu conhecimento gramatical ele é fundamental para você conseguir realizar novas construções linguísticas, ter aí um amplo conhecimento também vocabular, mas ele está mais relacionado à escrita do que à fala. Porque nós não vamos falar a norma padrão. Não há falante no Brasil que utilize a norma padrão, apenas a norma culta. Vamos conhecer o próximo mito.
O mito da norma culta, o domínio da norma culta é um instrumento de ascensão social. Muitas pessoas dizem, pregam isso aos quatro cantos, dizendo que se você tem o domínio da norma culta, se você sabe gramática, você será rico. Você terá uma ascensão social. Você sairá da classe baixa, irá para a média, irá para a classe alta, se você tiver esse domínio. É um mito, porque tanto pessoas que não têm esse conhecimento da norma culta podem ser ricas ou pobres, ou quem tem esse conhecimento também pode ser rico ou pobre. Não tem como você dizer que é a norma culta que possibilita a ascensão social. Não, a ascensão social pode vir de outra maneira. É muito bom nós que temos a oportunidade, você que faz um curso de nível superior, conseguirmos nos aproximar da norma culta, porque há diversas situações e diversas oportunidades que vão pedir esse uso, mas não significa que com esse domínio você terá uma grande ascensão social. Vamos voltar para o quadro. Então, conseguimos ver esses 8 mitos que são trazidos e aí trouxemos essa colocação. Há tantos mitos sobre a língua que, em verdade, estão fundados no estigma que recai sobre suas comunidades de falantes. Em relação à gramática, é preciso reconhecer a diversidade linguística e valorizar as diferentes variedades linguísticas, seja no ensino ou nas demais práticas que têm representado variedades de modo preconceituoso, como muitas vezes faz a televisão, por exemplo, em que os atores precisam eliminar o seu sotaque para que possa participar de uma novela, para que possa ser o apresentador de um jornal. E aí nós vemos que devemos abandonar as atribuições de variedades linguísticas que sejam melhores ou piores que as outras. E, em segundo lugar, devemos respeitar de modo igualitário todas as variedades linguísticas, afinal, todas elas são legítimas. O ensino de uma norma culta não pode ser fonte da disseminação de preconceitos. Deve ser, porém, permeado por uma reflexão sobre a língua que a todo momento leve em conta a sua heterogeneidade dentro das comunidades e mesmo em um mesmo falante. Como nós conseguimos falar a respeito do preconceito linguístico, todos esses quesitos, agora, na nossa situação problema, você, enquanto um professor de língua portuguesa, estará realizando uma atividade de leitura da obra Os Lusíadas, uma grande obra que é um poema épico clássico da literatura portuguesa. Na leitura desses trechos dos Lusíadas, alguns alunos começam a rir e apresentar expressões faciais negativas. Qual o motivo de tal reação? Então, agora você terá um tempo para ler esses 2 trechos que estão sendo lidos nessa atividade, identificar o porquê dos risos e qual o motivo dessa reação. Pense a respeito dessa situação problema e eu já volto com a sua contribuição.
Já recebemos as contribuições. Então, Teresópolis mandou que trata-se da troca da letra L pela letra R. O Polo de Betim disse que a reação deles é que imaginaram que o autor havia escrito errado. Realmente, vamos voltar na atividade para a gente conseguir demarcar esses trechos. Então, no trecho 1, na hora da leitura, era este inglês, potente militara, com os portugueses já contra Castela, onde as forças magnânimas provara dos companheiros e benigna estrela. Então, esse trecho é dos Lusíadas na língua portuguesa europeia. Então, não há... Algumas obras já foram passadas para o português brasileiro, mas aqui se manteve. Nesse primeiro trecho, conseguimos ver inglês. Trecho 2, longe do mar naquele tempo estava, quando a fé que no mundo se publica, Tomé vinha pregando e já passara províncias 1000 do mundo que ensinara. Temos aqui a palavra publica. Então, essas duas palavras nós conseguimos perceber a troca do L pelo R, mas devemos lembrar que é um texto de 1572 da literatura clássica portuguesa. Então, há algumas marcações que vão se manter. E, na época, esse texto que nós temos aqui no trecho 1, que trata-se do canto sexto, em que tinha-se a tempestade, e trecho 2, o canto 10º, já que eram poemas épicos que eram cantados nessa época. Então, nós conseguimos perceber aqui que é preciso refletir sobre a aproximação ou distanciamento entre os usos reais da língua e as regras que são prescritas. Inglês e publica hoje são palavras estigmatizadas, palavras que são avaliadas de maneira totalmente negativa, porque se distanciam do atual padrão normativo brasileiro. Então, nós vamos ter aqui brasileiro. Então, essa troca. E aí, nós devemos nos lembrar que, quando nós vamos pensar na nossa língua, desde o latim, diversas palavras foram modificadas, principalmente com relação ao fonema L e R, como nós podemos ver nesse quadro. Então, o caso de igreja, nós tivemos essa modificação, brás, praia, escravo, frouxo. Então, há toda essa modificação, que se nós não conhecemos a etimologia das palavras, acabamos considerando que, nossa, Camões escreveu errado o poema dos Lusíadas. Não. Na época, as palavras apresentavam essas grafias e diversas outras palavras também sofreram mudança linguística no decorrer do curso, no decorrer do tempo. E aí nós devemos pensar, refletir sobre os aspectos da língua, porque nós somos direcionados para a questão do preconceito linguístico, como nós acabamos de ver relacionado aos mitos sobre a língua. Se há preconceito porque está diferente da norma padrão, será que eu preciso ter essa atitude preconceituosa porque foge da norma culta, da norma padrão que eu estudei, que eu conheço? Não, não há essa necessidade de se ter preconceito linguístico. Se você, por vezes, escuta uma pessoa falando, fazendo um uso distante da norma padrão, da norma culta, você não precisa julgar esse falante. Não está em você esse julgamento. Você pode conhecer o histórico de vida desse falante, pode saber qual é a sua comunidade linguística, se ele teve acesso à norma culta da língua. Se ele teve, por que será que ele manteve esses traços? Se ele tem esses traços, será que ele teve acesso? Então, há diversos questionamentos que não precisam
conduzir para o preconceito linguístico. Vamos voltar. Então, nós vemos aqui que devemos compreender que há uma variabilidade natural da língua e que é muito comum, infelizmente, uma avaliação negativa quando ocorre a troca do fonema L pelo fonema R, que é chamado de fenômeno do rotacismo, quando ocorre essa troca. E aí, é importante nós lembrarmos que é essencial que reforcemos a ideia de que a língua não é homogênea. Se a língua falada ela não é homogênea, por que eu espero que o outro fale como eu falo? Se eu acredito nessa heterogeneidade, por que eu vou julgar de maneira negativa a fala do outro? Eu tenho que conceber que há diferenças. Há uma variação linguística inerente e que o julgamento não se faz necessário. Não é algo que agrega, não é algo que motiva. Pelo contrário, muitas pessoas, principalmente com pouca escolaridade, às vezes têm vergonha de falar conosco. Eu sou de uma região aqui do Paraná, bem pequenininha, do interior. Não tem 3.000 habitantes. Como eu sou formada em letras, quando eu vou para a casa dos meus pais, algumas pessoas chegam a comentar: eu não vou conversar com a Wellen porque ela é professora. Porque ela é professora de português. Eu não vou nem conversar. Tem pessoas que eu chego na casa dos meus pais, elas vão embora, porque elas não conseguem conversar, com medo de que elas vão falar errado e eu vou julgá-las de maneira negativa. E essa não é a nossa função, principalmente nós que temos acesso à educação superior, conseguimos verificar no curso de letras que a linguística, a língua, apresenta uma variação, ela apresenta diversidade. Se ela é diversa, por que eu tenho que julgar aquele que é diferente? E aí eu trouxe uma frase do Henry que diz assim: a começar do nível mais elementar de relações com o poder, a linguagem constitui o arame farpado mais poderoso para bloquear o acesso ao poder. Então, a língua, por vezes, esse conhecimento linguístico, ele é usado para barrar o acesso, para impedir, para denegrir a imagem do outro, para trazer julgamentos negativos. Reparem em tantas postagens no Facebook, nas redes sociais. Quando não se há argumentos, vamos ferir o outro pela norma padrão. Vamos dizer que ele não pode opinar porque ele nem sabe português, ele escreveu determinada palavra errada. Então, a linguagem é um maior arame farpado que barra diversas oportunidades para alguns falantes. Com base nisso, agora nós estamos chegando ao final da nossa teleaula e vamos para a nossa revisão final. Conseguimos perceber hoje que a sociolinguística, ela preocupa-se com a língua, essa língua em uso que está inserida em seu contexto social. Além disso, por causa da variabilidade linguística, que é comum a todas as línguas, passamos a conceber a língua enquanto heterogênea. Não é possível, já que há uma heterogeneidade, dissociar a relação entre língua e sociedade. Ainda impera na nossa sociedade uma crença de que só há uma norma linguística e essa norma linguística é a correta e que todas as outras são erradas. Julgamento totalmente errôneo, como nós conseguimos perceber com as discussões da nossa aula de hoje.
Assim, eu espero que você tenha compreendido o grande objeto da sociolinguística, a relação existente entre língua e sociedade e também o que vem a ser o preconceito linguístico que nós devemos, quanto futuro professor de língua portuguesa, disseminar, acabar, não propagá-lo. E aí agora falo para você que na nossa próxima teleaula falaremos a respeito da mudança linguística e dos tipos de variação. Já peço para você baixar o aplicativo do Kahoot ou já deixar o link mais fácil, porque nós vamos jogar, vamos trabalhar com diversas questões que serão discutidas na aula no nosso jogo do Kahoot. Também agora espero você na nossa aula atividade e até a próxima!